E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá, resolver uma questãozinha. E essa questão, ela menciona muito ciência. Isso mesmo. Isso remete ao íntimo da ciência. O que que a ciência, ela de fato é? Então, essa questão ela é muito legal por isso. É claro que ela menciona uma situação característica e a gente vai resolver. Então já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral aqui no canal, porque as resoluções, você está vendo, não param. Eu estou aqui, né, buscando o máximo de trazer a informação, né, de maneira clara e precisa, beleza? Vamos lá, estamos falando da UERJ de 2018, o primeiro exame de qualificação. Lembrando, pessoal, a UERJ de 2018, primeiro exame de qualificação, né, todas as questões que eu resolver desse exame vai estar numa playlist chamada Gabarito UERJ 2018, primeiro exame de qualificação. Então, galera, tem muito exame de qualificação, muita coisa legal para a gente tratar e eu tô aqui sempre buscando te ajudar, beleza? Então dá uma olhada nas playlists do canal que eu deixo tudo organizado para você. Fora isso, tem aqui do lado, né, as redes sociais do canal, tem o TikTok, tem o Instagram, com muitas outras informações. Eu tenho postado quizzes, a galera tem estudado bastante por lá, então também utilize as redes sociais para o seu estudo, beleza? Bem, fora isso, você está vendo esse link aqui em cima? Está aqui embaixo na descrição do vídeo. E lá, quando você acessa, você tem um curso de Biologia para vestibulares, com aulas teóricas, exercício objetivo, discursivo. Você pode ser membro do canal, ter acesso a vídeos exclusivos, né? E também exercícios, galera. Você pode praticar pra caramba. São mais de 4.000 exercícios, todos com gabarito comentado e todos categorizados aí entre os temas. Pessoal, olha, você está vendo, são muitas questões. Bioquímica, biotecnologia, citologia. Escolha um tema que você tenha dificuldade, resolva os exercícios e aí essa prática vai te levando, te criando essa canja, né, essa casca toda para você não ser surpreendido mais pelo vestibular, beleza? Fora isso, errou a questão, tem um gabarito comentado para te ajudar, tá bom? Fora isso, você também pode ter acesso ao material didático junto com os exercícios. Você pode ter a parte, né, teórica e prática toda junto. Então, galera, tudo isso por um preço super maneiro. Ou até, se você preferir, você pode ter acesso às questões discursivas. Isso mesmo. Cada questão discursiva com uma caixinha de resposta para você escrever, para você conseguir de fato, né, comparar a sua resposta com o gabarito da questão. E galera, mais uma vez, tudo num preço super acessível. Tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Vamos lá para a questão 3 desse exame de qualificação que diz o seguinte: coleta de pássaros e de insetos no Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos. E aí você está vendo, né? Tem aqui, né, uma série, uma coleção imensa aqui, né, de pássaro, da esquerda de pássaro, da direita de insetos. E você nota, né, que aqui, ó, as borboletas aqui, né, tem outros insetos na outra região, né? Tu vê que tá tudo meio categorizado, né? Tudo meio que organizado, beleza? Vamos lá. Zoólogos dos museus de história natural, sem se deslocarem mais que poucos metros e abrindo apenas algumas gavetas, puderam viajar através de todos os continentes. Muitos aspectos comuns que não poderiam ser vistos em espécies perigosas, distantes do tempo e no espaço, passaram a perceber facilmente entre o conteúdo de uma vitrina e o da próxima. Legal. No decorrer dos séculos 19 e 20, museus de história natural foram criados em diversos países. Esses espaços buscavam não só expor curiosidades, como também promover, em novas bases, o conhecimento científico de fenômenos e seres vivos. Essa promoção, a promoção, desculpa, dessa forma, de conhecimento sobre a natureza se relacionava com a seguinte sequência de procedimentos. Então, nota, pessoal, isso daí, galera, é ciência pura. E a ciência, toda a ciência, e aí, quando a gente fala de ciência, pessoal, eu quero que vocês entendam que não é só a biologia em si, não é só a física em si, a química, né? Que a gente tem uma ideia que é só isso. Cara, a ciência está presente no teu dia a dia. Você às vezes usa a ciência sem ao mesmo se tocar
que você está usando a ciência, beleza? Né? Então, assim, a ciência está relacionada a outras profissões também, né? Se alguém faz agronomia, cara, isso tudo envolve ciência, envolve método científico. E é assim que os cientistas trabalham, beleza? Todo método científico, ele envolve, né, primeiro, a observação de um fenômeno, né? E esse fenômeno pode ser qualquer evento, tá? Não precisa ser uma coisa. A gente tem a ideia de que fenômeno é uma coisa assim que, nossa, vai, uau, né? Não, entendeu? Fenômeno é qualquer coisa que você observou que te traz, te leva a pensar alguma coisa, ou que você observou que é fora de um padrão comum. É isso, entendeu? Bem, isso te leva a abrir questionamentos. Como acontece isso? Quando acontece? Por que acontece? Né? Quando? Onde? E por aí vai, né? Então, esses questionamentos te levam a uma possível resposta. A gente não gosta de ficar sem resposta, não é mesmo? Né? Então, te leva a formular uma possível resposta a isso. Ela está certa? Não sabemos ainda, entendeu? Mas existe uma hipótese, entendeu? E essa hipótese é um palpite, né? Quando assim, pô, quanto você acha que vai ser o jogo do Botafogo hoje? Sou botafoguense. Eu acho que vai ser 2-0 Botafogo. Isso é meu palpite. Quer dizer que vai ser? Não. Mas eu tenho baseado que falar, cara, meu time é melhor, o meu time tá jogando em casa, sei lá. Eu tenho algumas ideias. Cabe a gente experimentar se isso vai ser verdade ou não. Entendeu? Então, depois dessa etapa, eu experimento. E esse experimento tem grupo controle, grupo experimental, né? Tem que ter um número amostral grande, né? Tem que ter uma série de fatores também para a gente chegar numa análise final e, por fim, né, postular a sua conclusão, beleza? A ideia é mais ou menos essa, tá? Ora, quando a gente fala, né, nesse caso, do museu, tu olhou as imagens, tu viu que estava tudo categorizado. Ali são várias espécies diferentes, beleza? E aí tu vê que, pô, são muito parecidas. Por quê? Porque talvez tenham um ancestral em comum, porque talvez tenha uma similaridade ali entre gêneros, né? E aí, o que acontece? Cara, como é que você sabe disso tudo? Pô, para saber disso tudo, primeiro você observou aquilo. Cara, existe um padrão na natureza, alguma coisa nesse sentido. Depois, você teve que coletar esses indivíduos para poder analisar, para poder observar. E por fim, depois que você observa minuciosamente, você classifica. Não, essa daqui é da mesma espécie, essa daqui é de espécie diferente, mas é próxima, tem o mesmo gênero. Pô, essa daqui não tem nada a ver, é uma outra espécie, de outro gênero, de outra família. E aí você vai montando o esquema, entendeu? Mas isso não é por um acaso, não é por um achismo, é empregando o método científico. Galera, então nesse sentido da questão em si, o gabarito tem que ser a letra A. Você acaba, né, coletando, observando tudo, né, fazer um método de observação, nos detalhes e tudo mais, para depois você poder categorizar, classificar de uma maneira que fique claro para quem entrar ali, né, falar, cara, isso daqui eu entendo. Não é uma coisa desorganizada, é uma coisa organizada e que tem uma lógica, entendeu? Isso é ciência. Olha que coisa maneira, ciência. Pô, chego até a me emocionar, tô quase chorando aqui, beleza? Mas e aí, consegui te explicar na boa? Você conseguiu entender numa boa? Comenta aí, pessoal. Isso é muito importante para que de fato eu saiba se eu estou conseguindo te ajudar, beleza? E não esquece de dar o combo da educação, vai, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Dá essa moral aqui no canal, porque eu faço tudo para poder te ajudar, né? E eu torno esse vídeo importante para que eu possa, de fato, ajudar outras pessoas também, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero ter te ajudado. Um grande beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.